A paz do Senhor, meus amados irmãos, pastor Alisson, estamos aqui novamente em mais um resumo, né, do que nós vamos estar trazendo na nossa próxima lição da EBD, que vai ser ministrada agora, no dia 2 de novembro, próximo domingo. Essa aula vamos estar tratando de um assunto bem interessante, muito importante, cujo tema é a alma, a natureza imaterial do ser humano. Então, basicamente, nós vamos estudar um pouco mais profundamente sobre essa outra dimensão do corpo da criação de Deus, que é a alma. Nós já estudamos, né, em uma outra lição sobre o corpo, vamos estudar também em breve sobre o espírito, e na próxima aula nós estaremos falando especificamente sobre a alma. O texto-áureo desta lição está em Mateus 10, 28, aonde o autor, né, traz esse texto que é bem importante, aonde será a base do estudo que será ministrado. Diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A verdade prática vai estar falando basicamente da necessidade de cuidar da alma. Então, a nossa aula, de uma forma geral falando, vai girar em torno desses termos, de conhecer mais profundamente a questão da alma e também das questões de cuidados que nós temos que ter com a dimensão desse ser tão maravilhoso que Deus criou, que é o homem. Bom, como de costume, a nossa lição ela é dividida em três tópicos principais. Cada um desses tópicos, ele contém dois ou três subtópicos. O primeiro tópico é atributos da alma, tema onde a gente vai conhecer mais profundamente os atributos da alma. Aqui no ponto um, de volta ao Gênesis, o autor ele nos leva lá para os primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 2, onde Deus ele está constituindo ali a sua criação. E aqui o autor da revista ele faz aqui uma clara distinção que a natureza que Deus criou do homem é distinta da natureza que Deus criou dos animais, né? Então, nós temos algo a mais que os animais não têm. Como nós vamos ver no contexto da palavra, o homem criado por Deus, ele é absoluto, ele é soberano. O homem, ele tem a capacidade de domínio, ele tem a capacidade do intelecto elevado, da inteligência, coisas que Deus não deu ao animal. E nós conseguimos perceber também claramente lá no começo, né, onde Deus começou a criar todas as coisas, que também o animal não tem a questão do espírito. O animal ele constitui-se de corpo e de alma. E já Deus criou o homem com o corpo, com a alma e com aquilo que ele soprou, que é o sopro de vida, que é o espírito. Então, esse ponto um vai tratar sobre isso. No ponto 2 nesse tópico primeiro, vai falar sobre entre o espírito e o corpo. Esse ponto é bem importante, meus amados irmãos, porque vai nos ensinar que a nossa alma ela tem três principais atributos, que é o que? A emoção ou os sentimentos, razão ou intelecto e volição, que também está relacionado com a questão da vontade. E é interessante aqui nesse ponto, desse ponto 2 desse tópico primeiro, é que o autor ele nos ensina algo muito maravilhoso, que existe uma intercalação. Como assim uma intercalação? Bom, como nós sabemos, nós temos um Deus superior, um Deus todo-poderoso que nos criou. E é interessante que esse Deus ele é espírito. Então, para nos comunicar com esse Deus, a alma, ela se liga com o espírito para se comunicar com esse Deus. Mas nós estamos aqui na realidade material. Então, nós temos que lidar diariamente com pessoas. Então, nesse caso, a alma, ela se liga com o nosso corpo físico. Então, nós podemos dizer que a alma, ela está no meio dessas duas dimensões. A alma é uma dimensão que está interligada, digamos assim, com essas duas dimensões. São três dimensões: corpo, alma e espírito.
Quando vamos nos relacionar com Deus, nós usamos principalmente o nosso espírito, mas também o nosso corpo como objeto de adoração. Mas quando nós vamos nos comunicar com os homens, nós usamos o nosso corpo através de nossas almas, da nossa alma, através de nossas emoções, nossos ouvidos, de nossos olhos, de nosso tato. Então, o autor ele traz essa divisão que é bem interessante. O último ponto desse tópico primeiro vai falar sobre a alma abatida. Aqui o autor ele traz como base o Salmo 42, versículo 5. É aquele salmo bem conhecido, onde diz assim: Por que estás abatido, a minha alma, e por que se perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, esse tópico, esse ponto, irmãos, o autor ele vai trazer comentários com relação ao sofrimento da alma. Isso é importante nós entendermos porque, embora nós somos criaturas do Senhor, do Criador, embora nós sejamos servos do Senhor, embora nós sejamos filhos do Senhor, isso não nos livra de sofrimentos. Aqui no contexto desse ponto, ele traz outros salmos, o Salmo 84 e o Salmo 51, que é onde ele traz ali para nós também questões da onde os salmistas estão sofrendo, angustiados diante de Deus. Então, é um ponto muito importante para que nós possamos entender que é normal o crente passar por aflições, é normal o crente passar por dias angustiosos, mas nesse ponto vamos entender o que nós podemos fazer para aliviar esses dias sombrios que nós temos que lidar. Irmãos, no subtópico, no tópico 2 de nossa lição, vamos falar sobre a natureza da alma imaterial e a imortalidade. Esse tópico 2 é muito importante, onde ele traz 3 pontos fundamentais para o nosso ensino. No ponto 1, ele vai fazer a distinção de substâncias. Como nós falamos no texto áureo, que está lá em Mateus 10, 28, onde o Senhor Jesus ele faz uma clara distinção entre o corpo e a alma, que nós devemos temer a Deus, que tem o poder de lançar no inferno tanto o corpo como a alma. E isso nos faz refletir e novamente confirmar, ratificar que a criação de Deus tem 3 dimensões: o corpo, a alma e o espírito. Isso precisa ficar claro, irmãos, em nossos estudos. Ao longo de nossas aulas temos falado isso, temos base bíblica para isso, para nós defendermos a sã doutrina da palavra de Deus, que o corpo material que o homem criou é só uma dimensão. Além do corpo material, tem também o imaterial, que constitui-se pela alma e pelo espírito. Então, nesse ponto 1 desse tópico 2, vamos falar sobre essa questão. E isso tem que ficar interiorizado em nosso coração. Por quê? Porque vamos aprender aqui no tópico 2, no ponto 2 desse tópico, que existem doutrinas heréticas, malignas, que visam arrancar essa verdade bíblica de nosso conhecimento. Uma dessas doutrinas é o marxismo, que é uma doutrina atual, moderna, que afirma que o corpo do homem se restringe à matéria. Ou seja, para os praticantes do marxismo, não existe uma alma, não existe um espírito. E isso é uma doutrina muito séria, herética, muito errada, porque nessa teologia aqui, nessa doutrina, nessa filosofia, está dizendo que a pessoa ela pode basicamente cometer vários erros, que se ela não for pega pela justiça, ela não vai pagar pelos seus crimes. Então, isso é contra a palavra de Deus. Então, nesse ponto, vamos aprender essa questão. Por isso que é importante sabermos que existe um corpo, uma alma e um espírito, para que nós possamos nos confrontar e nos proteger de doutrinas heréticas, como o marxismo, que exclui a natureza do espírito e a natureza da alma. E no último ponto desse tópico 2, vamos falar sobre o materialismo e a teologia. Ou seja, o materialismo é essa doutrina que defende a matéria e exclui o espírito e a alma. E essa doutrina, irmãos, ela é tão terrível que ela está entrando sorrateiramente, capiciosamente na teologia. E ainda
de uma forma ou de outra, através de várias doutrinas mascaradas, até mesmo no nosso meio cristão. Então é importante a gente entender que isso tem acontecido e nos brindar disso para que nós possamos nos proteger de doutrinas erradas que nos levam para a perdição. O autor ele é bem enfático e feliz ao dizer o seguinte nesse ponto: toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático. Então, todos aqueles que negam o espírito, negam a matéria, é um ateu na prática, ou seja, é uma pessoa que não crê de fato em Deus. Então nós temos que condenar essas doutrinas que excluem a natureza pecaminosa do homem. E para finalizar nossa lição, o último tópico vai falar sobre a alma renovada e submissa a Deus. Esse, a meu ver, é um dos principais tópicos dessa lição, aonde em 2 pontos o autor vai nos ensinar a como ter uma alma renovada e submissa diante de Deus. No ponto 1, vai falar sobre a edificação e saúde, onde ele está dizendo aqui que a estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos de nossa alma. Como cuidar de nossa alma? Oração, leitura bíblica, jejuns, intimidade com Deus. Então, nós vamos falar sobre isso nesse tópico, nesse ponto. E no ponto 2, a questão da purificação e renovação. Como que nós vamos purificar e renovar a nossa alma? Provérbios 4:23 é um texto que diz para nós uma verdade muito poderosa. Sobretudo o que nós devemos guardar, guarda do coração, porque é dele que provém as veredas da vida. Ou seja, o coração, no contexto da palavra, não está ligado ao órgão físico, está ligado ao homem interior, a alma e o espírito. Então, o autor de Provérbios está dizendo: guarde a sua alma, guarde seu espírito. Então, isso vai nos levar a refletir aqui no domingo: como guardar nossa alma, como guardar o nosso espírito. O que nós estamos vendo, falando, ouvindo, fazendo, tudo isso vai ao encontro de algo que pode contaminar o nosso coração, ou também edificar o nosso coração. Lembrando que quando a Bíblia fala coração, na maior parte das vezes ela fala do homem interior, que é a alma e que é o espírito. Então, basicamente, meus amados e queridos irmãos, esse é o conteúdo de nossa aula de domingo. Vai ser uma aula abençoada para a sua vida, onde vamos trazer mais a fundo aqui esses conceitos, com mais detalhes, com mais comentários. Tá uma aula abençoada. Então, eu quero desde já convidar vocês para essa lição. Quero convidar as mulheres virtuosas para essa lição. Quero convidar os jovens para essa lição. E também os homens de Deus para essa lição. Porque eu creio que o seu esforço de vir aqui pela manhã não vai ser em vão. Então, estejam presentes. Domingo agora, dia 2, 11 às 8 da manhã. Estaremos iniciando a nossa quinta aula desse quarto trimestre. Amém, meus irmãos? Até domingo. Fiquem com Deus.